Eu gostaria de dar as boas-vindas a você a mais um episódio do Falando em Fraude da Serasa Experian. Eu sou a Lívia Soares e convido você para se inscrever em nosso canal do YouTube e do Spotify. Hoje nós vamos nos questionar nesse episódio do porquê a gente ainda cai em golpes. Com a digitalização, os aplicativos, nós estamos cada vez mais vulneráveis com a engenharia social. E por isso, eu recebo duas pessoas que vão compartilhar com a gente um pouquinho do segmento delas e também um pouquinho dessa temática de golpe e fraude. Então, eu tô aqui com a Vanessa Pestana, do Quinto Andar, e tô aqui também com a Silvia Rodrigues, da Meta. Se vocês quiserem se apresentar, agradeço a presença de vocês aqui com a gente. Olá, Lívia. Sou a Vanessa Pestana, diretora de prevenção à fraude do Grupo Quinto Andar. E passo aí a palavra para a Silvia. Eu sou a Silvia, diretora de risco e prevenção à lavagem de dinheiro do Facebook Pagamentos. Opa, que ótimo. Para começar esse assunto, então, eu vou trazer alguns dados que eu acho que a gente tem aqui. Quando a gente pensa em propósito do nosso mercado, a gente precisa pensar na população e o quanto que essa população é afetada. Eu acho que assim, como para a Serasa Experian, para vocês também esse propósito deve ser diário na luta contra deixar o dinheiro na criminalidade, né, na mão dos criminosos. Então, junto com a ClearSale, agora depois da aquisição, né, junto com a ClearSale e Serasa Experian deixaram de circular um dinheiro que seria do crime e o valor é de 70 bilhões de reais no último ano. Por que eu estou trazendo isso? Para a gente entender o quanto é importante as equipes de prevenção à fraude e a relevância que elas têm e também nas soluções e tecnologias que estão por trás, ajudando a combater o crime o tempo todo. Além disso, eu gostaria de abrir a discussão com os dados exclusivos do relatório de identidade e fraude da Serasa Experian, aonde diz que 1 em cada 4 pessoas que foram vítimas de fraude passaram a sentir insegurança ou até incapacidade de fazer compras ou transações online. Indignação e aborrecimento e raiva foram as opções mais citadas pelas pessoas quando questionadas sobre o impacto do golpe em suas vidas. 33% das vítimas dos golpes se culpam pelo que aconteceu. O site ou app onde a fraude ocorreu, com 27%. E o próprio criminoso, com 26%. Eles foram os menos citados na pesquisa. Então, esses dados, eles mostram o impacto da fraude vai muito além do financeiro. Ele mexe com o psicológico das vítimas. E por que a gente ainda é tão vulnerável, mesmo com tanta informação disponível? Então, são essas informações que eu trago aqui para a gente debater e discutir. E eu vou começar falando com a Vanessa, né? A Vanessa está num segmento aí no Quinto Andar, lidando com uma temática super sensível, que é a moradia. Então, a gente sabe que tem muitos golpes e que o fraudador também conquista a confiança da vítima para aplicar esses golpes. Conta um pouquinho pra gente como que essa abordagem funciona e como que vocês têm trabalhado em cima desses pontos no Quinto Andar. O Quinto Andar tem como missão aí fazer com que as pessoas de fato amem o local em que elas moram. E exatamente por isso a gente investe muito em tecnologia para que o processo seja simples, seja fácil, né, seja menos burocrático, porém seguro. Então, tem um investimento muito robusto nessa parte de tecnologia, em tudo que a gente faz para garantir a integridade dos negócios, em garantir a identidade das pessoas que estão transacionando através da plataforma. É muito sensível para nós, exatamente essa questão emocional das pessoas em relação à moradia delas, aonde elas vivem, enfim, ao que elas estão buscando para vida delas, né? Legal. E quando você pensa nos golpes, você poderia compartilhar com a gente quais são os golpes normalmente que essas pessoas passam? Que eu entendo que é difícil passar dentro da plataforma, já que a gente tem uma segurança. Tô Exato. falando isso porque eu já coloquei o meu apartamento no quinto andar. Então, a gente tem uma segurança, mas existe alguma forma de lubridiar as pessoas ou levar as pessoas para fora da plataforma? Quais são os principais golpes? Os golpistas geralmente tentam fazer com que os clientes, as pessoas, eles saiam da plataforma. Então, sempre existe uma engenharia social, uma conversa, uma forma de ganhar essa confiança para que essa transação passe a ocorrer fora do ambiente seguro, que é o ambiente da plataforma, né? Então, chama para falar pelo WhatsApp, tenta fazer uma transação por fora, tenta acabar enviando um boleto falso, alguma coisa assim,
que existem alguns indícios também nessas próprias atitudes, esse modus operandi, né, para que as pessoas deveriam estar atentas e que poderiam perceber que talvez não fosse tão seguro assim acabar saindo da plataforma ou fazendo alguma coisa por fora. Você acredita que tem um comportamento, por exemplo, de ganhar vantagem? Porque às vezes eu fico pensando, né? A pessoa pede para você pagar por fora ou dar um desconto por fora, saindo do 5º andar. Às Quem tá vezes, aceitando sim. aquilo também pode ser que esteja, nossa, eu tô na vantagem, tô tirando vantagem de algo. Sim e não. Às vezes, sim, realmente as pessoas querem tirar uma vantagem, mas também tem muita gente que acaba desconhecendo o processo, caindo na inocência, acha que está fazendo o correto, entende que o fluxo é assim mesmo e, na verdade, não é. E exatamente por isso, uma outra atitude que o grupo toma é fazer diversas campanhas Legal. de conscientização de como as coisas devem ocorrer. Então, isso é amplamente enviado via e-mail, WhatsApp, redes sociais. A gente está sempre atuando muito forte nessa parte de conscientização e educação dos usuários, enfim, de todo mundo que trafega pela plataforma, para que eles entendam qual é o processo real, né, o processo verdadeiro, e evitem ser vítimas desses golpes. Boa. Então, já que a gente falou de rede social, agora bora falar da Meta. E como que você enxerga a diferença cultural da prevenção à fraude, ou até mesmo a companhia, como que é o olhar da Meta quando tem todas as pessoas na mão, né? Que a gente vive nas redes sociais. Pelo menos eu vivo. Posso estar errada, equivocada na minha vida, mas para conseguir explicar as diferenças culturais de fraude. Aqui eu posso falar Brasil versus Estados Unidos, mas acho que você pode ter vários outros exemplos de outros países. Queria entender um pouquinho essa sua perspectiva. Olha, culturalmente, é fato que a fraude ela tem um aspecto cultural muito latente, né? Então, não exatamente as mesmas fraudes que um brasileiro cai que uma pessoa lá em, não sei, Singapura, por exemplo, vai cair. Mas elas se conversam, tá? Então, isso é super interessante, porque o que a gente analisa é que se um determinado tipo de comportamento de fraudador começou, não sei, na Tailândia, né? Pode esperar um pouquinho que já ele chega aqui, né? E vice-versa, né? Então, assim, eu acho que tem alguns aspectos interessantes, e você falou das pesquisas, né, tal, eu acho que essa indignação e essa raiva, assim, que o brasileiro sente com relação a isso, e que nem menciona o criminoso, eu acho que mostra muito, assim, da impotência, né, que o brasileiro sente, assim, de, bom, para quem que eu vou reclamar? Como que eu vou reclamar, né? Aqui é um país extremamente judicializado, então, putz, eu vou reclamar uma fraude que às vezes não tem um valor relevante para a justiça, mas tem um valor relevante para o usuário, né? Então, eu acho que, assim... E daí tem um outro lado cultural também que... No Brasil, a gente também tem muita tendência de achar que o brasileiro ele é super criativo, é um fraudador nato e que ele vai querer levar uma vantagem. Eu não gosto de trazer essa percepção, porque eu não acho que essa é a natureza do brasileiro, entendeu? O que eu acho interessante disso existe uma perspectiva de, por exemplo, primeiro, as fraudes estão cada vez mais complexas, cada vez tão elaboradas, que mesmo pessoas que às vezes vivem nesse mundo como a gente vive, a gente chega a se questionar, né? E, por outro lado, a gente tem também uma população extremamente vulnerável, né, que não tem acesso à educação, uma população que, com certeza, se a gente pegar dados de pesquisas, quem mais cai nessas fraudes são as pessoas idosas, né? Então, pessoas mais vulneráveis que hoje em dia têm muita dificuldade para entender como que toda a tecnologia está entrelaçada hoje, né? Vou dar um exemplo assim, nada a ver. Minha mãe reclama horrores de ter que entender qual é o streaming que ela vai usar para assistir tal coisa, né? Então, assim, você imagina várias plataformas de banco, várias plataformas sociais, várias plataformas. Bom, agora tá me mandando por aqui, agora é uma mensagem no WhatsApp, agora é um SMS, agora é um, né? Então, eu acho que tem um aspecto cultural. O que a gente tem que levar em consideração, na verdade, o brasileiro usa muito mídia social, ele usa muito mídia social. Então, de que forma que a gente pode, dentro das mídias sociais, educar, né? E também imaginar, né, como é que você vai prevenir também.
Mas não acho que tem essa cultura de, tipo, o brasileiro é super criativíssimo e ele seria um fraudador nato, né? Não acho que tem muito Não isso, é só não. aqui Acho que isso tem. acontece, né? Exatamente, né? Não é só aqui que isso acontece. Perfeito. Acho que tem também a exploração da vulnerabilidade, não só do lado da população, mas como também do lado dos sistemas. E aí a gente vê que já é um outro nível de fraudador, né? Vamos falar até hackers, enfim, que conseguem ter esse acesso à informação. Isso não aconteceria não só no Brasil, aconteceria em todo lugar do mundo, Exato. né? Tem umas coisas interessantes, por exemplo, tem aquelas fraudes que ainda são umas tentativas de golpe ainda muito amadoras, que você vê que a pessoa liga de um suposto call center, mas que a pessoa não sabe nem falar direito, né? Fala errado e tal. E acho que a maioria das pessoas... Mensagens, né? De SMS. Tudo escrito errado e tal, né? Mas já existe um nível de sofisticação, né? Também, né? E aí você vai aproveitando. Para quem vai funcionar esse tipo, né? Para uma equipe, para uma população mais vulnerável, né? Mas eu também consigo pegar uma outra parte da população super esclarecida, porque eu também... o fraudador também colocou ali um grau de sofisticação, né? Muito grande. Sim. Esses dias eu estava vendo, não sei se vocês viram aquela reportagem da fraude do INSS, que aí eu identifiquei, não sei se vocês conseguiram identificar também, a vulnerabilidade da parte da empresa, ou seja, né, um funcionário interno conseguindo fazer aquela alocação daquele recurso, aquele desconto, né? E também a fragilidade ou até aproveitando o fato das pessoas serem idosas para não darem satisfação sobre aquilo que estava sendo descontado do salário delas, né? Para mim isso é um baita de um golpe, sei lá se seguido de fraude, mas que por menor que seja o valor, porque acho que tem muito isso, ninguém vai reclamar de R$40, né? E R$40 para muita gente faz muita diferença. Mas quando você pega o total que foi da fraude, né? Do quanto eles movimentaram, dos milhões de pessoas, né? Então, acho que sempre vai ter um foco de como extrair dinheiro mais rápido até que aquele golpe ou aquele modus operandi seja descoberto, né? Porque aí eles vão rapar. Com certeza. Né? Eles, as pessoas, não tô nem, né, colocando, enfim, os criminosos vão rapar tudo antes que isso venha ou caia, né? Como caiu agora o esquema do INSS, né? Quando eu penso em golpe também, a gente pensa em golpe envolvendo dados vazados, que é mais ou menos isso que eu tô trazendo para vocês. Perfis clonados e também um pouco de a questão do falso boleto. Aí eu acho que vocês duas podem trazer um pouco essa temática mais num nível profundo pra gente entender como que é o mecanismo do falso boleto. Acho que a gente tava conversando lá fora, né, Sil? E aí ela me explicou como que sai de você e vai pra cá. E é algo que é muito difícil até de triangular, se você for pensar em todas as etapas que a empresa precisa olhar para aquele dinheiro circulando, né? Incluindo uma instituição financeira aqui no triângulo de tudo. O quão difícil é a gente entender para onde o dinheiro tá indo, a finalidade daquele dinheiro, né? Então, eu só queria ouvir vocês um pouquinho sobre o golpe especificamente do boleto, que eu acho que para vocês duas tem aí mais o dia a dia, né? Quer começar, vamos? São vários aspectos, né? São vários aspectos, porque esse é um golpe extremamente transversal. Então, ele passa por muitas instituições, ele passa por muitas fases, desde o início aí com a engenharia social, a captação de dados através de malware, através de links maliciosos, enfim, para saber exatamente o que eles vão atacar, quais são os boletos que essa pessoa paga, as instituições com que ela se relaciona, até o, de fato, envio desse boleto, aí a pessoa paga, vai parar numa conta ou de laranja, ou fake, ou de ads, né, de publicidade, e aí depois isso é resgatado, e aí vai para o mercado financeiro, e aí é distribuído, enfim. Me complementa isso. São muitas fases, envolvem muitas instituições. São muitas fases. Então, claro, sempre envolve, como eu vejo, sempre envolve o fraudador ter acesso aos seus dados para entender o que você paga. Por isso também é muito comum que envolva contas de utilidade, né? Por exemplo, luz, água... Contas de consumo. Aluguel, né? Contas de consumo. E por outro lado, também, um certo... não vou falar que é um descuido, né? Mas é que a gente está tão acostumada a pagar boleto que a pessoa vai lá e paga o boleto sem nem
olhar, né? Tipo, tá, já tenho tanto boleto para pagar, vai mais um aqui, Não olha né? o beneficiário. Exatamente. Não Bateu olha o pra quem valor, de tá tudo certo. Não olha para quem de fato está indo o boleto. É. Então, assim, o mais comum é que o fraudador, de fato, consegue seus dados, isso é, né, ponto. Então, por exemplo, consegue, às vezes, até com um simples pacote de encomenda de correio, né? Ele consegue saber o seu nome, seu endereço, São pronto. muitas fontes, Então, né? esses Deep dados... Web, correio. Exatamente. Tá vazado já, né? Já tá vazado. Tudo tá vazado. Ele frauda, ele consegue, de fato, fazer o código de barras ali, né? De uma forma em que o dinheiro não vai, de fato, para o que deveria ser pago, mas para a conta do fraudador, né? Então, assim, tem como a gente conseguir parar isso? Com certeza tem várias coisas que dá para fazer. E eu acho que tem muita gente, como, né, a Vanessa e eu, e a própria Serasa. Tem muita gente pensando... Lutando contra isso, né? Tem muita gente pensando como fazer, mas no fim das contas... E talvez o brasileiro vá começar, de tanto estar exposto a isso, mas a entender que a gente precisa de um pouquinho mais de cuidado mesmo. Porque... infelizmente, para quem trabalha com fraude, e no meu caso também com prevenção à lavagem de dinheiro há muitos anos, vê que ia ser lindo se a gente conseguisse deixar o mundo um pouquinho mais cor-de-rosa, né? Mas não, né? Então, a gente corre um pouco dali, o fraudador já correu daqui, o lavador já correu dali, e a gente vive nessa briga aí de gato e rato. E, no fim das contas, a gente que está ali contando o nosso dinheirinho todo mês e tal, a gente, de fato, tem que... ter um pouco mais de cuidado, né, a fazer todas essas transações, porque o nosso sistema financeiro é muito complexo e sofisticado. Muito rápido também. Por isso, o mercado do fraudador também, né, virou muito rápido e sofisticado, né? Então, com esse aporte de tecnologia que a gente tem hoje, tudo é muito rápido, muito eficiente, muito instantâneo. As pessoas deixam de ser mais diligentes, deixam de prestar atenção nos detalhes. E é aí que o fraudador encontra a brecha para conseguir captar recursos de N formas, através de N entradas, porque as pessoas vão estar lá naquela correria do dia a dia e conseguem fazer tudo muito rápido, e copia, e cola, e manda, e vai, e quando vê, já foi. E eu tenho certeza que esse lance do boleto, ele não manda assim, por exemplo, vai mandar só pra Lívia cair. Ele mandou o mesmo boleto para várias pessoas caírem, né? Exato. Aí quem colar, colou, né? É igual o golpe dessa ligação aí de falsa central também, né? Eles são várias. Tantas pessoas. Quem aqui não recebe inúmeras chamadas? E aí são instituições bancárias que a gente nem tem conta, mas o cara tá lá. Então, assim, é geral, é para todo mundo. Se 1% cair, já é um valor... Aliás, absurdo. O nível de sofisticação de call center sempre me chama atenção, né? Porque esses dias eu ouvi falar de um determinado call center em algum lugar que eu não lembro onde. Vou contar a missa, mas não vou contar o padre, mas... Mas, assim, as pessoas, os funcionários eram CLT, chegavam e batiam um crachá, batiam um cartão, hein? Então, assim, não é um negócio será que meio... eles sabiam que eles estavam participando de um esquema? Não Porque sei. pode ser que não pode também, ser que né? Não, claro, pode ser que não. Mas o call center, ele era organizado de uma forma empresarial, né? Uhum. É um muito nível doido. de sofisticação, né? Exato. Porque até aí a gente tá falando de um impacto na sociedade. Porque quando você vê uma taxa de desemprego alto, aí você contrata essas pessoas para fazerem parte de algo que talvez elas não saibam que elas estão fazendo parte. Então, e o desespero pelo emprego, pelo dinheiro... Exatamente. Né? Vai fazer com que elas continuem, perpetuem. Porque no final do dia, eu tô aqui, tô CLT, tô recebendo, tô aqui. Registrado, né? Tá tudo certinho. E eu em teoria, acho muito difícil que as pessoas do call center entendam que elas estão fazendo aquilo Muito com aquela difícil, finalidade. muito Talvez difícil. a liderança, sim, né? Isso também já é aproveitar uma vulnerabilidade, né? Com certeza. Por isso que eu tô falando, no final do dia, quando a gente olha a cadeia de pessoas impactadas por conta de um golpe e o que isso pode ficar na vida da pessoa, e aí volta pro efeito psicológico, né? Certamente. Até quem trabalha nesse call center, se não tiver esses valores, ou se não souber, imagina como fica a cabeça da pessoa depois. É verdade. Né? Porque o golpe, ele precisa da participação da vítima.
Ela, de fato, acaba sendo induzida, Isso. né? E faz uma transferência, um pagamento, um depósito que não é verdadeiro, que não deveria estar acontecendo. Eu acho que isso é o que mais impacta nesse emocional. E até acredito que um dos problemas em relação a isso é a falta de reporte. Porque as pessoas têm tanta vergonha que elas não reportam. Não reportam para a polícia, não isso reportam da para as pesquisa. empresas, não reportam para quem poderia estar atuando e ajudando em cima. Ah, a polícia vai conseguir dar conta de fazer todas as investigações de todos os golpes? Não, não vai. Mas vai conseguir, junto aí nas parcerias público-privada que ocorrem em diversos segmentos, desenhar novos processos para tentar evitar novos golpes. Perfeito, Isso tem perfeito. acontecido muito com faltas centrais, enfim, o mercado financeiro. O que vocês acham que levam as pessoas a confiar nesse tipo de ligação, ou até mesmo num anúncio ou num perfil falso? O que vocês pensariam assim? Eu sei que é difícil pra gente, que a gente já tá nesse mundo, e a gente fala, gente, a Mas gente não uma vai das cair, né? principais razões é, assim, é um preço muito abaixo do normal, é um valor especial, é uma negociação. Lógico, existem diversas fraudes aí que não tem nada a ver com descontos. Realmente a pessoa acredita que ela está pagando um boleto legítimo, uma conta verdadeira, né? Ou vários golpes aí também, né, de logística, de entregas. Que ele realmente acredita que ele está fazendo o processo correto daquilo que ele realmente está esperando. Mas, por outro lado, quando a gente vê aí vários anúncios em redes sociais, em internet, que, assim, condições espetaculares, preços baixíssimos, né? Investimentos estratosféricos. E aí o pessoal fala, vou ficar rico, né? Onde Olha que foi só parar, sorte né? que eu dei. Aquele ditado super antigo de quando a esmola é demais, o santo desconfia. O santo não né? desconfia mais. Ou aquele outro, não aceita doce de estranho. Não é? Né? Exato. Então, acho que as pessoas andaram esquecendo que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Mas eu acho que a grande maioria é menos esse aspecto mesmo de ter um benefício assim muito claro e mais uma engenharia A social indução, extremamente sofisticada. Eu acho que se você tem algumas pesquisas que falam sobre, por exemplo, lojas falsas, né? Por exemplo, no próprio WhatsApp, a pessoa monta ali uma conta comercial de uma loja que você acha que, nossa, é super legal, tal. E na verdade era uma loja falsa, você nunca recebe, né? O que você comprou nos próprios marketplaces, né? Então, eu acho que hoje em dia vai mais por esse caminho do que de fato de um benefício, né? Assim, eu acho que a sofisticação. Por isso que eu acho que as pessoas estão caindo muito mais, entendeu? Pela sofisticação. E também eu acho que é pelo tempo que a gente passa muito mais conectado. E aí, se a gente for pensar na população mais jovem, que nasceu já com a conexão, E tudo é imediato, né? eu não teria depois, dentro da casa de vocês conseguem essa métrica. Eu não teria aqui, mas eu imagino que essa faixa etária de 18 a 22, eles nascem digitais, talvez com mais entendimento vou usar essa palavra, mais de molejo digital, talvez eles saibam identificar o que está sendo um golpe, mas imagino também que fica mais difícil à medida que eles passam mais tempo para entender o que de fato é verdadeiro ou não. Eu não sei se vocês têm algum dado desse dentro da casa de vocês aí, do que vocês analisam, mas eu sei que pode parecer um perfil, eu fico imaginando, minha sobrinha com certeza pode vir a cair num golpe de tanto que ela fica no celular. Agora que você está falando, eu acho que tem dois lados, né? Porque eu tenho sobrinhos também nessa faixa etária. Eu acho que existe, óbvio, esse molejo digital, que as pessoas nasceram digital. Por outro lado, eles passam muito tempo, mas por outro lado, eu acho que eles também, como tem muito mais acesso à informação, eles também, eles tenham entendeu? mais... Com esse molejo digital, eles também buscam um pouco mais de informação, né? Agora, mas teve uma coisa interessante que você falou, porque ao mesmo tempo eu acho que esse pessoal aí dessa faixa etária também nunca conheceu essa frase aí de quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu acredito que não. eu tô com a Acho que Silvia. a gente vai precisar circular de novo
Podia ser uma campanha, Exatamente. né? Mas eu acho que esse molejo faz com que eles também vão buscar um pouco mais de acesso. Mas a sofisticação, se você parar para pensar hoje em inteligência artificial, Sim. e a gente estava até conversando um pouquinho antes sobre os dados de reconhecimento facial que tem no Injection. celular, na portaria do prédio, no não sei na onde. Até para eles, esse nível de sofisticação pode ser muito difícil, em pouco espaço de tempo, eles também conseguirem entender se é ou não é fraude, né? Exato. Sim. Eu acho que tem esse quê. Vejo sim esse ponto, você falando agora, eu tenho vários sobrinhos. Tenho uma porção deles. Vejo nesse ponto que sim, eles são aparentemente mais ligeiros. Uhum. Que eu acho que o fato de ter nascido nisso já faz com que eles sejam diferente da gente, que tá acostumando o tempo todo com as inovações, né? Isso. Então, Mas, Neiva, eu acho que eles transacionam menos também. Quando você pega um público mais velho um pouco, enfim, e principalmente o mais vulnerável, que são os mais idosos, eles transacionam mais, eles têm mais poder aquisitivo, enfim, eles já estão mais estabelecidos no mercado, eles têm mais ticket médio do golpe é maior, possibilidades. né? Exatamente. Ticket médio é Eles maior. são menos habituados com a tecnologia, mas quem acaba celebrando os negócios são eles. Ainda mais hoje em dia que acredito que os filhos demoram mais para sair de casa, né? Então demoram mais para morar sozinho, Menos demoram mais, independência financeira mais demorada. exato, para adquirir essa independência financeira. Eu ainda acredito que o público mais velho é mais vulnerável para golpes e fraudes. E aí a gente entra muito na carência da informação ou a carência do acesso à informação, que talvez eles passem menos tempo, né? Mas acho que aqui tem a questão do impulso, que eu ainda vejo muita gente cair em golpe por impulso, por querer comprar blusinha, comprar... Nossa, aquela lá tá no desconto, vou pegar. Uhum. Esses dias eu tava conversando com meu irmão, ele trabalha num grande marketplace, e ele falou, eu mandei pra ele um tênis. Falei, olha, eu quero um tênis desse. Né? Porque a gente sempre brinca que a gente quer de presente, né? Sim. A gente manda. Aí ele, esse tênis não existe, esse é um site falso. Então, assim, eu não sabia que o site era falso, mas ele, por trabalhar no marketplace, ele sabe que aquele site é E ele falso. com certeza tem muito trabalho para ficar derrubando site falso. Com Não, e certeza. pra vocês verem que a gente aqui, eu até ia fazer esse vínculo agora pra gente falar, Sil, porque quando eu penso no ecossistema, antes a gente via a área de prevenção à fraude bem sozinha, solitária, talvez. Uhum. E a gente conhece a evolução da área de prevenção à fraude, da tarjeta até agora o Pix, tudo que vem acontecendo. Aí a gente tem a área de cibersegurança, que também era uma outra área apartada. Aí a gente tem a área de concessão de crédito, que por mais que seja muito mais vinculada à receita em si, né? Porque as empresas querem dar o crédito, mas ainda assim seguram variáveis de fraude risco, dentro e de sim. risco, né? E aí a gente tem a prevenção à lavagem de dinheiro, que tem tudo isso. Não sei se eu tô esquecendo mais alguma área, gente. É que prevenção à fraude, pra mim, eu tô pegando tudo. Investigação, tudo, Não, mas tá? tá ótimo. É que eu acho que hoje a gente fala Como que a sobre... gente casa tudo isso, né? Porque... Eu acho que a gente fala sobre risco, né? De uma Uhum. forma geral, né? Uhum. E eu vejo muito que essas áreas perpassam... Eu acho que tem uns movimentos muito interessantes, assim, sobretudo no sistema financeiro. Tem um movimento muito interessante do próprio Banco Central de trazer uma obrigatoriedade das entidades reguladas com educação financeira, né? E educação financeira passa por isso também, para as pessoas entenderem como funciona, né, os mecanismos, né? Não é só educação financeira de como é que eu vou poupar dinheiro ou não sei o quê, né? Passa pelo mecanismo de entender hoje também para não cair em fraudes, em golpes. Por outro lado, tem também um movimento super interessante que na indústria. Tem um movimento da FEBRABAN, junto com o Ministério da Justiça, eles criaram a Aliança Nacional de Combate à Fraude, nos moldes do que há uns bons anos atrás, foi criada a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, né, a INCLA. Porque eu acho que o profissional hoje de fraude com o profissional de lavagem de dinheiro, a gente vai virar uma grande turma de profissionais de combate a crimes financeiros, né? Porque, no fim das contas,
a fraude em si é sempre... O objetivo dele é um benefício financeiro, né? No final. E para a gente entender as camadas e as cadeias, né, do golpe em si, é interessante que a gente entenda todas as etapas, inclusive a conversão financeira no final. Que quem é que vê? Os bancos, né? Os bancos veem essa conversão financeira, né? Mas se a gente não tiver numa aliança costurando muito bem de compartilhar, não estou falando compartilhar dados para fins de dados sensíveis, nada disso, mas até de tipologias, né? Que é uma coisa que no mundo da lavagem de dinheiro já acabou ficando muito... já é um vocabulário muito comum, né? Até trocar tipologias de como é que existe aquela conversão, né? Para você conseguir daí combater não só lavagem de dinheiro, mas toda a gama de crimes financeiros que envolvem fraude, etc. O risco de crédito, né? No fim das contas. Então, acho que isso vai acabar virando tudo uma grande área assim, de risco mesmo, né? De crimes financeiros. Eu acho que esse é o objetivo, assim, talvez uma pitadinha do que esteja faltando nas nossas estratégias, nas nossas alianças, entender que não existe mais um mercado só que está suscetível, né? É só o banco, porque a fraude é financeira. As áreas não são mais apartadas. Nesse mundo novo de tecnologia, elas têm que andar de mãos dadas e aí são os seus principais parceiros e que, se não trabalhar junto, não tem como combater. É isso, você tem que juntar fraude com exato. cybersecurity, com lavagem de dinheiro, até porque não tem mais como fazer. Fraude e lavagem de dinheiro sem Na cybersecurity verdade, seria Exato. ineficiente, na minha visão. Ainda né? mais com a inteligência artificial chegando, a combinação O das mundo é análises tecnológico variáveis. hoje, exato. Não é mais Não tem aquela mais coisa como. física de ir numa agência, de ter que estar presencialmente, de passar um cheque de papel. As coisas hoje acontecem no mundo virtual. Então, Assim como não tem mais como você ser um profissional de fraude e de lavagem de dinheiro sem estar super imbuído do que é uma análise de dados, Exato. né? E de como é que a gente vai trabalhar isso dentro de uma cadeia ultra tecnológica, né? Acho que aí passa muito pela parte da estratégia mesmo, né? Porque acho que a gente veio migrando a área, e não sei da PLD, porque não conheço muito, mas eu vi a área de prevenção à fraude saindo muito do operacional e agora assumindo uma posição muito mais de protagonista nas empresas por conta da relevância e da velocidade que a gente viu de digitalização, né? Talvez na PLD também tenha acontecido isso por conta da digitalização também. Exato, isso é uma coisa muito interessante. Então, por exemplo, né, vou pegar aí no setor financeiro, né, ainda que é o meu setor, tá? O Banco Central, durante muito tempo, o grande foco do Banco Central foi lavagem de dinheiro, né? Quando você tem uma virada de chave em 2024, em que o Banco Central publica a Resolução 6, que é o quê? Um compartilhamento de dados de fraude entre as instituições, né? E um escrutínio maior com relação ao que as empresas têm do ponto de vista de cybersecurity para combater fraude, né? Então, cada vez mais fica mais claro que, tecnologicamente falando, e até porque, com certeza, tem muito fraudador também, que no fim das contas ele está lavando o dinheiro, né? De alguém, por exemplo, né? Você vê essas fintechs que foram descobertas que eram fake fintechs, né? Para lavar dinheiro. Então, assim, não tem muito mais como dissociar, né? Não tem como. Eu vejo um grande, já falei no outro podcast isso, vou usar aqui de novo. É uma grande teia, como se fosse uma teia de relacionamento de todas essas empresas onde a gente tem mercados regulados, mercados não regulados, e aí um pouquinho do que a gente estava falando lá fora, do meio, sim. né? Quem é o meio, quem é o fim. Via muito no passado, e aí um pouco do como eu atendo diversos segmentos, eu consigo ter essa percepção do tipo, mas o liability não é meu. E agora vejo uma mudança muito de mindset de propósito. Não, a gente precisa se unir para combater o cybercrime e não... o problema não é meu. Exatamente. Né? Exatamente. Porque é uma cadeia, né? Então... Exatamente. Essa discussão de, tipo, não acontece na minha plataforma, entendeu? Que eu estava comentando um pouco com você de on-platform, off-platform, né? Então, o que está na plataforma, o que não está na minha plataforma, ou isso não é meu, isso não é... Na verdade, se você for fazer uma análise de risco, de fato, né? Não interessa onde ela está, né? Talvez você não tenha um risco financeiro, porque você não vai ter a perda exatamente se ele não estiver na sua plataforma. Mas você não sabe o tamanho do seu risco reputacional. Perfeito. Você não sabe o tamanho do seu risco socioambiental,
né? Que é uma coisa, por exemplo, que o Banco Central pede para a gente mensurar, né? Ou seja, de que Exato. forma que isso vai impactar a sociedade e que traz para você um risco grande e você pode perder um monte de clientes, por exemplo, né? É uma perda Então, de confiança. Se você está exatamente. dentro da cadeia, você tem que tomar uma ação junto com todos os players aí que estão sendo afetados. É isso. É a única forma de combater. E eu acho que essas disciplinas em conjunto, e aí vou puxar um pouquinho até para a parte de cibersegurança, para eu entrar no tema de LGPD, dados, compartilhamento, para vocês me contarem um pouquinho. Porque eu vejo muito ainda também, por mais que a gente tenha avançado muito depois da GDPR, aí estou falando da lei da Europa, né? A GDPR mais LGPD aqui no Brasil, a gente avançou, vi mudanças expressivas nas empresas, mas ainda assim a gente convive com os vazamentos de dados acontecendo. Então, quando a gente discute esse tema da grande cadeia, eu ainda vejo em determinados setores o distanciamento de cibersegurança e prevenção à fraude. Como se não fosse uma coisa que inicia, né? Porque para mim o início é a cibersegurança, a falta de segurança da empresa para depois desencadear na fraude. Claro que a fraude pode vir através de uma engenharia social, mas se a empresa está protegida, né, é menos provável. E aí, quando a gente volta para a LGPD, a gente vê a sensibilidade da coleta das informações num projeto de onboarding. Como que vocês enxergam isso? A necessidade e também a proteção das informações do usuário final para que os dados deles não sejam É o investimento em vazados. tecnologia. Definitivamente, investimento em tecnologia é o que a gente tem que fazer, tem que estar sempre atualizando. Como a Silvia disse, né, o fraudador ele é muito rápido em se adaptar. Então, a gente tem que ser tão rápido quanto e continuar investindo em tecnologia, em verificação de identidade, em liveness, em todas as ferramentas disponíveis no mercado. Tá sempre de uma forma bem dinâmica, entendendo o que está acontecendo, de que forma o fraudador está se adaptando, o que a gente precisa mudar nos processos. Enfim, é um trabalho totalmente dinâmico. Nada em fraude é receita de bolo. A gente tem que estar sempre revendo, sempre reestudando, sempre atuando, para que isso esteja sempre protegido, para que o seu ambiente seja o mais protegido possível. E achar um equilíbrio é muito difícil, né? Porque entre o que você quer ter de dados, né? Não que você quer ter, mas que você precisa ter para fins de integridade, né? E tem um outro ponto que eu acho que é muito interessante aqui no Brasil, que também tem várias pesquisas que trazem, né? Que para o brasileiro, quanto mais dado você pedir, mais segurança o seu produto traz, né? De identificação. E eu acho isso muito interessante, porque isso com certeza é diferente, muito diferente de outros mercados, né? E achar esse equilíbrio entre, ok, eu vou pedir muitos dados, porque aí o meu usuário se sente em segurança, né? Do ponto de vista de integridade, contra fraude, etc, etc. Tem o outro ponto que vou pedir muitos dados, mas eu também tenho daí muitas obrigações do ponto de vista de proteção de privacidade de dados, né? E as pessoas também, por outro lado, precisam buscar esse equilíbrio entre o que vão fazer com os meus dados, né? Eu me protejo de fraude ou eu dou os meus dados, né? Então, acho que isso é uma grande discussão que ainda tem, de fato, assim, na nossa sociedade. As pessoas ainda têm um certo medo, receio, né? De como é que os dados vão ser usados, ou vazados, ou não interessa. Por outro lado, se pedir meu dado, acho que é porque é uma coisa séria, né? Porque eles estão É a querendo percepção. realmente É a percepção. É a percepção. Mas ainda em muitos mercados, e aí vou trazer de novo pro mundo de e-commerce, até das próprios jogos online, as pessoas não querem dar. E não eu acho que é mais pela velocidade do impulso, que foi o que eu comentei anteriormente. Tem muita coisa que é via impulso, né? E aí, quando você tem que preencher, aí você fala, não vou mais comprar. Melhor então, não. melhor não. Tá Mas dizendo aí, alguma coisa aqui. nessa parte de jogos, enfim, nesse tipo de mercado, aí sim você está atuando em cima de um público mais jovem, que é muito mais imediatista, que quer tudo muito mais rápido, que tem que ser tudo, se ele puder lhe mostrar a cara e pronto, já fez, pronto, tá ótimo. Tem que ser assim, super Mas imediato. agora, é por isso que eu falei que é legal, porque quando você vê um mercado regulado, que é o caso dos jogos online agora, que é a mesma coisa Sim. das instituições financeiras, é muito mais fácil, porque tá na notícia, tá dizendo, o mercado tá regulado, ele precisa se regular. Então,
apostador, eu vou chamar de apostador, né? Mas o consumidor, o usuário, ele sabe que ele vai ter que passar por aquilo porque ele tá no mercado regulado, que é a mesma coisa que acontece nas instituições financeiras. Exato. Agora, trazendo para a realidade de vocês duas, eu tenho certeza que as pessoas sofrem quando elas vão colocar mais dado, talvez no seu menos, porque é uma transação de locação, de venda de imóvel. Uhum. Mas lá, na Meta, duvido que a galera goste de ficar preenchendo rios de Formulário. informação, de Para cadastro. publicar um Reels. Exato, né? exato. Por É. exemplo, então depende da finalidade do que a gente está aplicando, né? Mas acho que a nossa responsabilidade enquanto guardar esses documentos e também ter uma boa, um bom uso e uso seguro para finalidade de prevenção à fraude, que é o que importa para a gente no final do dia entender e pegar os golpistas. Dentro desse assunto também, naquela pesquisa que eu comentei no início, a gente vê que o cartão de crédito, ele é hoje ainda visto como o meio de pagamento mais seguro. Confesso que eu concordo, eu passo quase tudo no cartão de crédito de medo, mas também que ele é o que mais concentra a fraude, principalmente quando a gente percebe que existe um percentual muito grande na fraude amiga, no tal do cartãozinho emprestado, às vezes o filho pega, enfim. E aí, o Pix vindo também, a gente vê também uma crescente de golpes acontecendo. Como que vocês acham que a gente equilibra essa inovação? Porque, assim, a gente tá indo na frente, né? Eu vejo que nossos meios de pagamento estão lá, estão lá, estão lá. A gente tá correndo atrás. Você falou uma hora do instantâneo. Uhum. Mas como que a gente equilibra a inovação e... Vai chegar, né? O mercado de cartão é um mercado já muito mais consolidado há muitos anos e ele já tem todo esse mecanismo. Por que a pessoa, se ela pode, ela prefere pagar no cartão? Porque ela sabe que se ela tiver algum problema, ela consegue pedir o reembolso, É isso. né? Por isso que eu confessei que eu uso, porque é mais fácil É um mesmo. mercado que já está muito consolidado, mas o Pix vai tem essa chegar lá, segurança. né? O Pix vai chegar lá. Ele tem o MED, né, que é o mecanismo de devolução, né, do Pix, que, assim, até então nem é muito conhecido, né? Mas eu acho que o objetivo se a gente comparar que o Pix é um bebê, né, perto do mercado de cartão de crédito, eu acho que a exato. gente vai chegar lá e de uma forma, assim, talvez muito mais tecnológica do que é o cartão hoje em dia, né? Sim, porque acho que daria pra gente trazer um pouquinho da... Você que veio de bandeira, você vai saber mais do que eu. Mas daria pra gente trazer um pouquinho da racionalidade, obrigada, do cartão de crédito pro Pix, né? Porque o que eu acho que o instantâneo... Sofri muito no débito. Porque quando a gente... Que agora não tem mais, né? O cartão de débito talvez esteja falecido, não sei. Ainda tem. Ainda tem um pouquinho, né? Ainda tem. Mas a dificuldade da prevenção à fraude no cartão de débito era justamente pela tempestividade, pelo instantâneo, por aquele dinheiro estar naquele momento e depois não tá mais. Então, de que dinheiro vai tirar se aquela conta ficasse negativa? Acho que tem todo um bololô aqui. Você acha que poderia usar o mesmo mecanismo do cartão para trazer para o Pix? Porque o cartão é um crédito, né? No final do dia. Acho que vai chegar. Tá. Né? Porque, assim, o cartão de crédito, além de tudo, você tem que imaginar, porque ele não é, óbvio, não é tão rápido quanto o débito, o Pix, então isso dá um tempo para você calcular ali. Mas ele tem um aspecto interessante que eu acho que o Pix vai se transformar, que sabe o que é? A partir do momento que você tiver o Pix parcelado, etc, etc, você vai pegar o crédito. ele vai ficar igual ao crédito. Perfeito, entendeu? é isso aí. E as pessoas talvez vão parar de usar essa coisa tão instantânea para usar o Pix parcelado. Que aí é uma coisa cultural, né, Sil? Porque a gente aqui adora um parcelado, né? Exata, Com totalmente. Aqui aí sim é cultural. Aí a gente, porque você chega lá fora e fala, quero parcelar em 6, eu choro de rir quando eu vou Nem viajar. A sabem galera. do que eles- do que Não, a gente tá não falando. entende, não É, entende, né? Fala, do que vocês estão falando em 6? Não tem. Não tem. Mas tem uma coisa muito interessante também do cartão, é que a própria indústria, ela acabou criando um mecanismo para os bons pagadores, digamos assim, né? Com o cartão. E eu acho que isso também vai chegar, né? No crédito. Então, por exemplo, se eu sou um marketplace que eu cuido muito bem da minha plataforma e eu tenho pouca taxa de reembolso para vítimas, enfim, de fraude, eu sou
eu tô muito bem classificado, né? E as minhas transações vão mais, digamos, Ranteado, fluidas, tô com rante lá né? em cima. E eu acho que isso Exatamente. também vai acabar indo também pro mercado de Pix, né? Se você é um estabelecimento comercial que você cuida muito do seu arcabouço, das suas transações, de como os usuários usam a sua plataforma e tal, eu acho que isso vai acabar também se transferindo um pouco essa cultura do que era pro Pix. Porque quanto mais diligente você é nos seus recebimentos e meios de pagamento, mais fluidez você tem nesses produtos, né, de crédito, de meios eletrônicos de pagamento. Então, isso também é sabido, é conhecido. Então, quanto menos taxa enfim, chargeback, Exatamente. devoluções, você tem, o seu ambiente é mais saudável e, logo, você tem mais aprovações das bandeiras, enfim. Exatamente. E eu acho que isso vai acabar se traduzindo no Pix, é só uma questão de tempo. Também acho. Agora a gente fechou com chave de ouro. Olha só, a gente tá chegando ao fim. Então, só para fazer um resumo aqui, acho que a gente concorda que precisamos todas as empresas estarem muito bem conectadas para conseguir fazer com que o dinheiro do crime, a gente possa evitar cada vez mais que o dinheiro do crime circule, certo? A gente também concorda que as evoluções vão vir e que talvez há uma adaptabilidade, e principalmente no Brasil que adora um crediário, a gente adora um crediáriozinho. Acho que existem produtos diferentes. Eu esqueci de comentar. É até injusto não comentar isso. Acredito que vocês vão concordar comigo. As áreas de produto também, cada vez mais próxima, né? A área de prevenção à fraude, PLD, eu esqueci de citá-los, não tem como. Porque quando eu fico imaginando a causa raiz, por que é quem monta o produto, né? O produto hoje em dia já nasce, né? Exato. Com esse mindset. Né? Perfeito. Não tem como fazer absolutamente nada sem essa parceria com o produto. Então, realmente, é o core, né, do aplicativo. Enfim, se você está no meio digital, é absolutamente impossível de avançar em qualquer frente sem a parceria com o produto. Eu acho que a gente ganha o protagonismo porque eu acho que as métricas do produto também estão contando agora com as métricas de segurança, prevenção à fraude, PLD, na sua construção do seu business case, por exemplo, né? Então, acho que vem mais ainda. Mas, então, para encerrar, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente, ou compartilhar ações, boas práticas feitas nas empresas de vocês, mas também em questão de educação, que vocês estão há bastante tempo nesse mercado. Como que tem sido também a receptividade da população brasileira ao que tange ao processo educacional de vocês em golpes e fraude. Então, compartilhem com a gente um pouquinho. Bom, para nós, as campanhas de conscientização foram extremamente produtivas, então a gente realmente percebeu uma redução expressiva em clientes que acabavam reclamando, entrando em contato por conta de boletos fraudados, enfim, pagamentos que não foram computados porque eles acharam que pagaram e, na verdade, não pagaram. Então, teve uma receptividade muito grande, foi muito bem aceito. A gente continua fazendo isso com muita frequência. E temos diversos canais de atendimento também para esclarecer dúvidas, enfim, para acolher esses clientes, entender o que está acontecendo, ouvir e tomar as ações aí necessárias para cada vez mais mitigar esse tipo de atuação e de ataque, enfim, para que a gente tenha cada vez mais um ambiente mais seguro. É uma luta cotidiana e sem fim. Dentro da empresa são muitas áreas, né? Às vezes pode até parecer que não quando a pessoa está de fora, mas são muitas áreas trabalhando para tentar fazer com que as pessoas entendam que elas podem ser usadas, né, por engenharia social. Mas eu acho que de tudo isso, assim, a minha grande dica para a pessoa que está lá na dúvida é que, assim, gente, hoje tá todo mundo perguntando tudo para a inteligência artificial. E até, inclusive, às vezes eu quero me descabelar, porque tem um impacto ambiental tão grande, mas já que você, usuário, está perguntando tudo para a inteligência artificial, dá uma checadinha lá para saber se não é golpe ou não é. No próprio WhatsApp já tem um monte de agente de IA que ajuda a pessoa a saber se aquilo pode ser um potencial golpe ou não. Vamos utilizar a tecnologia em nosso favor também. Vou fazer a propaganda do amigo. Rodrigo Monteiro fez esse IA, não sei se vocês viram no WhatsApp, então já tem mesmo essa... É só você perguntar sobre golpe, né? Depois a gente convida ele para vir contar um pouquinho dessa iniciativa que ele trouxe para a sociedade. Pô, quero agradecer vocês, vocês verem... O papo fluiu, você viu?
Vai indo e o momento vai passando. Quero agradecer demais vocês. Acho que a gente conseguiu entrar num assunto muito importante, que é o entendimento de todo o nosso ecossistema, de todas as empresas, como que isso influencia e como que é o nosso papel. Queria mesmo que vocês se despedissem agora e que tivessem convidadas para vir mais vezes aqui. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Lívia. Obrigada, Obrigada a Serasa, nós. pelo convite. Foi Né? ótimo estar aqui com você Muito também, bom te Van. rever também. Obrigada. E a gente convida vocês para se inscrever no canal do Spotify e do YouTube e também acompanhar todos os episódios aqui com a gente. Provavelmente esse é o 8º episódio, salvo engano. Então vão vir muito, muito mais pela frente. Obrigada e até mais.